E aí galera, tudo bem com vocês? Vamos a mais uma edição do 6x1 Responde, que é aquele quadro onde vocês fazem perguntas, eu as respondo em vídeo, você vem aqui nos comentários e deixa uma outra pergunta para que eu possa responder na próxima edição, e assim a gente vai se retroalimentando até o fim dos tempos. Meu nome é Emerson Araújo, esse é o canal 6x1 e desde o início eu peço para você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito, usar os comentários para deixar a sua opinião sobre cada um dos temas e também para fazer o seu questionamento para a próxima edição. Começo com a pergunta do Cristiano Marques. Emerson, fazer algum esforço para trazer um jogador um pouco mais renomado não poderia ajudar a melhorar a captação de recursos junto à torcida? No sentido de fazer bombar ainda mais o sócio e a venda de produtos oficiais? E claro, cuidando de qualificar o elenco? Às vezes penso que sim e gostaria de ouvir sua opinião. Cristiano, obrigado pela pergunta. Eu acho que na teoria sim, né? Você trazer algum jogador mais chamativo, um jogador que a torcida já tenha uma predisposição positiva, pode ajudar bastante o Cruzeiro nessa questão, né? De vender mais camisa, de chamar as pessoas para o estádio, eu acho que sem dúvida. Mas o grande desafio nessa história é realmente equilibrar a equação, porque o Cruzeiro é um clube que tem uma situação financeira bem delicada, as dívidas são muito grandes ainda, e como que a gente consegue trazer um grande jogador sem ter grana para fazer um grande investimento ou para pagar um grande salário? É muito complicado conseguir equacionar tudo isso em um nome ou em alguns nomes de jogadores. Mas eu acredito que o Cruzeiro vai sim buscar alguns jogadores que tenham um pouco mais de destaque, que sejam mais conhecidos. No entanto, esse investimento, essa movimentação deve ser feita mais pensando na disputa da Série A do Campeonato Brasileiro e até respeitando a questão dos contratos. A gente está vendo o Cruzeiro interessado aí no Agustín Almendra do Boca Juniors, né, que é um jogador que poderá assinar um pré-contrato a partir do final desse mês, né, a partir do dia 31 de dezembro para ser mais específico, e acho que o Cruzeiro vai buscar algumas contratações nesses moldes. Atletas que só poderiam chegar ao Cruzeiro em julho. Assim, até sonhando aqui, o próprio Lucas Romero poderia ser uma possibilidade, tá? Enquanto o Romero não assinou com outro clube, a partir de 30 de dezembro, ele está livre para assinar um pré-contrato com qualquer clube do mundo. E eu acho que para a gente projetar esse tipo de coisa, é importante a gente olhar para o passado, né? Quando o Cruzeiro foi rebaixado, a gente tinha um monte de jogador de renome, não tinha? Jogadores que disputaram Copa do Mundo, jogadores que foram campeões no próprio Cruzeiro. No final das contas, a gente não equilibrou essa balança. Era muito gasto, pouco retorno. O futebol se pagava? Não se pagava. A torcida compensava isso com compra de produtos ou com presença no estádio? Não, a torcida estava presente, mas nesse último ano que a gente tinha um time super humilde, a torcida estava ainda mais presente, ajudando o clube e carregando nos braços. Então eu não acho que ter jogadores de renome necessariamente vai fazer uma diferença essencial na presença dos torcedores ou no apoio. Até porque nós somos torcedores do Cruzeiro, nós não somos torcedores de jogador nenhum. Pelo menos eu acho que é assim que todos nós deveríamos enxergar, né? Mas enfim, cada um tem o seu jeito de torcer e concordo com você que esse elenco precisa ser qualificado em todas as posições, diria eu, tá? Eu acho que goleiro ali nem tanto, a gente já contratou um outro goleiro e o Rafael é o goleiro, tomara que ele jogue bem regularmente, né? Que faça uma temporada ainda melhor do que foi a de 2022, mas eu acredito que o Cruzeiro precisa e vai se reforçar nos próximos meses, tá? A Série A começa em abril, a gente às vezes fica desesperado demais porque não tem um time montado em dezembro. Vamos com calma. O Washington Costa pergunta: você acredita nessa forma de gestão que quer jogador de graça com salário baixo? Sinceramente, estão jogando o apoio da torcida em 2022 fora. Esse planejamento para 2023 acho muito difícil, o Cruzeiro tá virando chacota com essa forma de trabalho. Ou abre o cofre ou vai cair de novo. Onde estão os investidores que o Ronaldo falou que já estavam acertados, não vão investir? Washington, obrigado pela pergunta. Eu acredito sim, tá? Acredito no modelo de gestão que trabalhe com o orçamento que tem, que não gaste um dinheiro imaginário, não gaste um dinheiro que simplesmente não existe. Até porque o Cruzeiro hoje tem uma dívida bilionária justamente por causa dessa prática idiota de gestões anteriores. E você tá falando aí que o Cruzeiro tá virando chacota. Cara, a minha impressão é exatamente o oposto. O Cruzeiro deixou de ser chacota esse ano. O Cruzeiro foi chacota em 2019, em 2020, em 2021. Foi o time que caiu, que devia todo mundo, que não pagava ninguém, que jogador ameaçava fazer greve para não jogar porque não recebia, que o jogador tinha que pagar salário de funcionário e a gente não conseguia subir de divisão. Isso para mim é ser chacota. O que aconteceu do início de 2022 para cá, do Cruzeiro se recuperar em campo, subir de divisão,
ter hoje um elenco que é humilde, pode não ser dos melhores, mas que a galera se entrega em campo, isso pra mim tá longe de ser chacota. Com relação aos investimentos no time que você citou, eu acredito que esses investimentos vão acontecer e alguns pontualmente já foram feitos, né? O Lucas Oliveira, o Neto Moura são jogadores que se destacaram e o Cruzeiro os adquiriu. O próprio Wesley Gasolina, ele veio para o Cruzeiro sendo comprado, ele não veio para o Cruzeiro de graça, tá? Agora, essa questão de ter uma política salarial, de não gastar absurdo, de não pagar 500 mil para qualquer Zé Ruela, como acontece com a maioria dos clubes brasileiros, eu acho que é uma política corretíssima e o Cruzeiro deveria ter adotado isso há muito tempo, tá? Se o Cruzeiro tivesse um pouquinho de responsabilidade financeira nas gestões anteriores, a bola de neve não estaria tão grande nesse momento, tá bom? Acho sim que o Cruzeiro precisa ser qualificado, o elenco do Cruzeiro não tem condição hoje de disputar a Série A e fazer um papel como a diretoria cita, né, de ficar na metade de cima da tabela até 12º. Eu acho que esse elenco é fraco nesse objetivo, mas o Cruzeiro vai ser reforçado. Vão chegar jogadores, só que eles não vão chegar na hora que a gente quer. Qualquer contratação passa por uma negociação que envolve diversas partes. Envolve o Cruzeiro, envolve outro clube, envolve o atleta, envolve o empresário. Então a gente às vezes tende a achar que é só contratar. Ah, o cara tá ali, só contrata. Não é videogame, cara. A vida real é bem mais complicada. E uma contratação que você faz, você paga um salário de, sei lá, 300 mil reais para um jogador por 3 anos. Você já parou para pensar no tamanho do impacto que isso vai ter de gasto, de grana por esse período todo? Então, para responder de forma bem objetiva a sua pergunta, sim, eu acredito que esse é o modelo de gestão mais funcional e com mais chance de dar certo no Cruzeiro, até porque os outros a gente já tentou e a gente viu a merda que deu, né? Quase que o Cruzeiro acabou, tá? O Cruzeiro teria acabado se não fosse essa gestão que chegou nesse ano ao Cruzeiro, que foi mais responsável, que trabalhou dentro do que poderia, que já pagou algumas dívidas importantes, inclusive, e a gente tá seguindo. Fica tranquilo, cara. O Adalto Erickson pergunta: você acha que se um dia o Cruzeiro começar a arrecadar muito dinheiro, o Ronaldo vai investir muito no Cruzeiro? Ou você acha que vai ser do tipo, se arrecadar pouco, gasta pouco, se arrecada muito, vai continuar gastando pouco? Adalto, obrigado pela pergunta. Uma palavra que já foi utilizada muitas vezes, não apenas pelo Ronaldo, mas principalmente pelo Gabriel Lima, pelo Pedro Martins, que são os caras que tocam o Cruzeiro no dia a dia, foi sustentabilidade. O que ele quer dizer com isso? Eu vou gastar aquilo que eu posso, o clube tem que trabalhar de acordo com aquilo que ele arrecada. E eu acho que isso é uma coisa mais óbvia até para a nossa vida. Se a gente não gastar dentro do que a gente consegue receber, o que acontece? A gente vai ser negativado, vai para o SPC, Serasa, a gente perde crédito. No caso dos clubes de futebol, existe uma tolerância muito maior a isso, né? É só a gente analisar que praticamente todos, se não forem todos os clubes de futebol do Brasil, todos eles trabalham tendo dívidas, né? Assim, é uma coisa óbvia, eles têm dívida e foda-se, vamos embora e vamos adiando, e ajeita daqui, ajeita dali. E um clube bem administrado, como a gente fala de um Flamengo e de um Palmeiras, são clubes que têm dívidas gigantes também. Agora, a sua pergunta ela é muito mais projetando um futuro do Cruzeiro, né? E obviamente o futuro passa primeiramente pelo presente. Se na temporada 2023 o Cruzeiro fica ali em 12º lugar na tabela, beleza, nos mantemos, vamos jogar a Copa Sul-Americana em 2024, tranquilo. O Cruzeiro vai ter melhorado o seu potencial de arrecadação, que a gente vai ter mais jogos no outro ano, já vai ter uma competição continental. A questão da dívida, ela depende também da recuperação judicial que está correndo, e acho que se o Cruzeiro consegue concluir esse processo da recuperação judicial durante o ano de 2023, a gente já vai entrar no 2024 com a situação financeira bem melhor organizada, né? Porque dá um abatimento aí no valor total da dívida, e nessa a gente está seguindo, cara. Eu acho que a gente precisa muitas vezes colocar as coisas em perspectiva e, como eu falei nas duas perguntas anteriores, ter calma. O Cruzeiro não entrou nesse buraco financeiro sem tamanho do dia para a noite, ele não vai sair do dia para a noite. O processo de recuperação ele é sempre muito mais complicado do que pular no buraco e sair gastando o que não tem, né? Que foi o que muita gente fez, né? A gente cita Wagner e Thair, mas muita gente antes dele já estavam nessa. A questão é que Wagner e Thair levaram a coisa para um âmbito absurdo e até criminoso, né? É o Ministério Público que diz. Pelo que aconteceu nessa temporada, essa gestão do Cruzeiro fez por merecer o que eu chamaria de voto de confiança. Eles fizeram um bom trabalho, eles mostraram
ter competência para tirar o Cruzeiro de um momento muito complicado. Beleza, subimos de divisão, começamos, né, a dar uma recuperada, tiramos a cabeça da lama. Agora para esse ano o trampo vai ser complicado, mas a gente conseguindo superar, conseguindo se manter na elite, a tendência é que a cada ano, progressivamente, o Cruzeiro esteja melhor. E como já foi citado pelos gestores do Cruzeiro, a expectativa deles é que daqui a poucos anos o Cruzeiro esteja sempre brigando entre os 5 primeiros colocados aí no Campeonato Brasileiro, disputando os títulos. Então é uma coisa natural da gente presumir. No momento que o Cruzeiro tiver com a situação financeira melhor e estiver arrecadando mais, o Cruzeiro naturalmente fará mais investimentos também. Caio 97 pergunta: vi poucos jogos do Atlético Paranaense e em todos o Orejuela estava na reserva. Acha que há possibilidade de um retorno dele ao Cruzeiro? Acho que ele encaixaria perfeitamente na ala direita no esquema do Pessolano. Caio, obrigado pela pergunta. A ala direita é um setor problemático do Cruzeiro, né? A gente precisa de reforços ali, até por essa iminente saída do Giovani, sai o Rômulo, graças a Deus, sai o Léo Paz, enfim, o Cruzeiro vai precisar de ala direito. O caso do Orejuela especificamente é complicado porque ele é atleta do São Paulo, foi o São Paulo que comprou ele junto ao Cruzeiro. Ele não jogou bem pelo tricolor paulista, mas tem contrato com eles até março de 2025. E pelo que eu vi em alguns sites aqui, o salário do Orejuela é na casa de R$400 mil por mês. É um salário que o Cruzeiro não tem condição e certamente não pagaria. Entretanto, o que eu vi também é que nesse último ano o Orejuela teve 2 empréstimos, né? No início do ano ele jogou emprestado no Grêmio e depois ele foi para o Atlético Paranaense. Nos 2 casos, o São Paulo pagou uma parte do salário do Orejuela. Lá no Grêmio parece que o Grêmio pagava 40% e o São Paulo 60%, e no Atlético Paranaense parece que eles dividiram. Cada clube pagou 200 mil. Em 2022, o Orejuela jogou 19 vezes pelo Atlético Paranaense, fez 1 gol e deu 1 assistência. Pelo Grêmio, foram 8 partidas do início do ano, sem nenhuma participação em gols. O Orejuela ainda tem 27 anos, tá? Ele não é um jogador tão velho assim, teve uma passagem pelo Cruzeiro que ela foi boa, né? Apesar de ter sido no ano do rebaixamento, o Orejuela foi um dos caras que se salvou. No ano seguinte ele foi emprestado, também fez uma boa temporada pelo Grêmio, mas a partir daí o Orejuela caiu muito de nível, tá? 2021 no São Paulo ele não foi bem, 2022 nem no Grêmio nem no Atlético Paranaense ele também não retornou àquele nível. Então assim, seria um nome para se analisar se o São Paulo quiser pagar metade do salário. Acho que até vale uma observação. O Orejuela não é um jogador ruim. Sei que muita gente deve ter ficado meio de bode com o Orejuela, né? Porque quando ele foi adquirido pelo Cruzeiro, ele quis sair, quis ser emprestado, falou que não estava disposto a jogar a Série B porque não queria perder a vaga dele na seleção colombiana, né? No final das contas, ele continuou jogando a Série A, perdeu a vaga na seleção colombiana e depois foi jogar a Série B pelo Grêmio também, e depois foi para o Atlético Paranaense. Enfim, o Orejuela é um jogador que não conseguiu, né, cumprir aquilo que ele prometia em 2019 e em 2020. Ele fez boas temporadas. Não sei até que ponto valeria realmente esse investimento no Orejuela, tá? De pagar um grande salário. Não acho que seja o caso. Mas se viesse para o Cruzeiro, e só para pontuar, esse nome não foi especulado, eu não vi nenhuma especulação, é só respondendo a sua pergunta mesmo. Se viesse para o Cruzeiro, acho que poderia ser útil, mas nada do tipo um alvo preferencial. Não acho que ele seja esse jogador todo. O Marco Antônio Bicalho pergunta: o que acha do volante Dodge, ex-Fluminense, que atualmente joga no Japão? Seria viável financeiramente e tecnicamente? Era um destaque do Flu do Odair Hellmann em 2020. Marco, obrigado pela pergunta. Rapaz, assim, sabe que você me sugeriu um nome interessante, né? Porque eu realmente gostava do futebol do Dodge naquele time do Fluminense, um volante ali que eu acho que encaixaria muito bem no que o Cruzeiro gosta de fazer, né? De ter esses meio-campistas que marcam, que também saem pro jogo. Mas eu tava dando uma olhada e o Dodge tá jogando no Kashiwa Reysol do Japão. O lado bom, o contrato dele por lá tá terminando agora no dia 31 de janeiro de 2023, então o Cruzeiro poderia até propor um pré-contrato. O lado ruim é a questão financeira, tá? É o famoso valores assustam, né? Pelo que eu vi das notícias na época, até de sites que cobrem o Fluminense, o Dodge ganhava 70 mil no Fluminense, ele estava no final de contrato e o clube japonês ofereceu 6 vezes a mais o salário. Ou seja, o Dodge ganha mais de 400 mil reais por mês, inclusive esse valor descontando impostos, tá? 400 mil limpos. Então eu acho que é praticamente impossível o Cruzeiro competir com isso. E aí vale pontuar, o Dodge não fez temporadas de destaque lá no futebol japonês, tá? Ou não conseguiu brilhar como estava brilhando naquela temporada 2020 pelo Fluminense. Foi um jogador assim
razoável, ok. Acho que dependendo da pedida, se o Cruzeiro tiver interesse nesse jogador, se ele não quiser ganhar 400 mil livres de impostos, eu acho que até poderia ser um jogador interessante sim. Eu não acho o Dory jogador ruim não. O Anderson Damasceno pergunta: você acha que em algum momento pode haver um conflito de interesses entre Cruzeiro e Valladolid? Exemplo, algum jogador promissor ser levado por um dos times em detrimento do outro. Como fazer essa divisão? Anderson, obrigado pela pergunta. Eu acho que esse é um risco que sempre vai existir, cara, mas aí eu parto sempre do seguinte princípio: o que é que o Ronaldo, como dono aí dos dois clubes, ganharia tirando um jogador interessante do clube para levar para o outro? Eu simplesmente não consigo achar uma lógica para isso. Até porque se um jogador está rendendo muito bem no Cruzeiro ou no Valladolid, eu acredito que se o Ronaldo tiver interesse em vender esse atleta, é em vender para outro comprador, né? Em vender o jogador e negociá-lo para um lugar onde ele possa receber dinheiro, porque comprar de um para vender para o outro, ele está tirando do bolso direito para botar no bolso esquerdo. Até esse momento não houve nenhuma negociação entre os clubes, né? Então não tem como a gente afirmar vai ser dessa forma, não vai ser. Não sei nem se haverá negociação direta dos atletas aí de um clube para o outro, mas eu realmente acho que não vai acontecer esse tipo de coisa. Nossa, vamos pegar um exemplo aqui. O Daniel Júnior tá comendo a bola no Cruzeiro, começou a temporada 2023, meteu 15 gols no Campeonato Mineiro. Aí o Ronaldo vem e fala assim, pega o Daniel Júnior e bota no elenco do Valladolid e não dá nada pro Cruzeiro. Não vejo a menor lógica nisso. Eu acho que se o cara se valoriza no Cruzeiro, eles vão querer vender para um outro clube. E até imaginava que o que poderia acontecer seria o Ronaldo tentar pegar jogadores que eles enxerguem potencial, mas que não estejam rendendo bem num clube e tentar levar para um outro clube para ver se em outro contexto o cara consegue voltar a render, saca? Eu acho que isso seria mais razoável do que tirar um destaque do Cruzeiro e levar para o Valladolid e vice-versa. E aí acho que vale a gente contrabalancear os prós e contras de cada clube, né? O Cruzeiro é um time que está no Brasil, que não é um mercado prioritário do futebol europeu. O Valladolid está na Espanha, que é uma das grandes ligas do futebol mundial. Todo mundo assiste o campeonato espanhol, só brasileiro assiste o campeonato brasileiro. Mas o Valladolid é um clube pequeno da Espanha, é um clube que entra no campeonato espanhol rezando para fugir do rebaixamento. O Cruzeiro nessa temporada não vai ser muito diferente, mas o Cruzeiro é um clube grande, todo mundo sabe disso. É um dos principais clubes do Brasil. Então o Cruzeiro no seu estágio natural e o Valladolid no seu estágio natural, o Cruzeiro é um destino mais interessante do ponto de vista técnico, mas não do ponto de vista geográfico. Jogadores europeus, por exemplo, só vêm para o futebol brasileiro em condições muito específicas. Se eles não conseguem mercado por lá, ou no caso de um Seedorf, por exemplo, que veio jogar no Brasil porque a esposa dele é brasileira, então ele quis jogar aqui porque a mulher que manda no final das contas. Então assim, a gente tem que entender essas movimentações naturais de mercado. Todo mundo quer jogar na Europa, mas às vezes é melhor jogar no Cruzeiro do que jogar no Valladolid, justamente pelo tamanho do Cruzeiro ser muito maior que o tamanho do Valladolid, cada um considerado dentro aí do seu contexto. Tá? Então assim, esse conflito de interesses pode acontecer? Pode, é um risco, tá? Não existe resposta definitiva sobre isso, até porque depende muito de qual vai ser a tomada de decisão dos gestores do Cruzeiro. Mas eu não vejo lógica neles beneficiarem um dos dois clubes em detrimento ao outro, já que ambos são do mesmo grupo. O Evandro Nassan pergunta: vi o Sorin falando no Podpah que o primeiro jogo dele pelo Cruzeiro foi um amistoso do Cruzeiro com a Igreja Universal. Achei muito aleatório. Poderia falar um pouco desse super amistoso? Evandro, obrigado pela pergunta. Eu tava dando uma pesquisada aqui sobre esse super amistoso, como disse você, né? E de fato foi um jogo que aconteceu no Mineirão, uma partida amistosa, que Marcelo Ramos foi o capitão do Cruzeiro. Inclusive, olha a súmula da partida aí. Um jogo no dia 4 de março de 2000, às 10h30 da manhã. Olha só os autores dos gols, hein? Joelson e Wendel. E olha lá o goleiro do Cruzeiro, Fábio. E esse é o ponto interessante dessa história, tá? Que esse foi o primeiro jogo do Sorin no Mineirão pelo Cruzeiro, mas foi o primeiro jogo do Fábio, goleiro, e como atleta do Cruzeiro no time profissional, né? Isso é uma coisa, uma curiosidade interessante. Tem até essa foto aí que tá meio zoada, mas dá pra ver que é o Fábio aí no gol. E só pra explicar sobre esse time da Igreja Universal, foi um time montado pela igreja do bispo lá, do Edir Macedo, que estava se preparando para disputar a segunda divisão do Campeonato Carioca. Se eu não me engano, esse time durou 3 anos só, logo ele foi descontinuado, mas aconteceu e temos imagens. Veja aí
os gols e olha só quem é que está narrando aí, comentando o tape do jogo. No Mineirão, o Cruzeiro fazendo esse amistoso preparativo, né? A jogada começa ali pela esquerda, quem vai receber a bola é o Sorin, repare só, o Sorin ajeita, faz o cruzamento para a área e aparece ali o Joelson de cabeça, fazendo 1-0 para o Cruzeiro no primeiro tempo. De novo o gol do Joelson, jogador reserva do Cruzeiro, teve uma chance também já no primeiro tempo e fez 1-0 para a Raposa nesse amistoso que foi assistido por muita gente hoje pela manhã lá no Mineirão. 1 para o Cruzeiro, 0 para o Universal, time que vai disputar o campeonato lá do Rio de Janeiro. Já temos imagens do segundo tempo, vamos ver o segundo gol do Cruzeiro. A bola sobra ali para o Wendel, ele dribla o goleiro com muita categoria e faz 2-0. O Wendel também é reserva. O Sorin, o Paulo Isidoro, Marcelo Ramos e Viveiros saíram no intervalo do jogo. E no segundo tempo, o Giovani e o Cris continuaram na equipe, mas foram os reservas que fizeram a festa. Primeiro o Joelson fazendo 1-0 e depois o Wendel fazendo 2-0. Muita festa aí para o garoto Wendel. Merece, né? Fez um bonito gol. Eu tenho certeza que você não estava esperando um Cruzeiro contra a Igreja Universal dessa nota coberta aí por comentários de Rogério Correia. Mas esse vídeo fica por aqui. Se você gostou, eu peço que deixe o like, se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito e use os comentários aí para deixar a sua opinião sobre cada um dos assuntos e também para fazer a sua pergunta para a próxima edição. Muito obrigado por acompanhar, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!